Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos abordar um assunto de aproximação por diferenciais. E no nosso exemplo nós vamos tratar de um balão do tipo Zeppelin, que parece uma bola de futebol americano. A gente está modelando o nosso balão aqui por um elipsoide de revolução. Então, o desenho que eu fiz, não sei se está muito claro, mas ele basicamente é essa elipse e você gira aqui em torno desse eixo horizontal que é o eixo Y. Então, você girando, esse balão tem um certo volume. E o volume é bem simples, é uma expressão conhecida. É um volume que depende de duas dimensões, tá? Uma das dimensões é justamente a dimensão que eu estou chamando aqui de x, que é essa parte, e essa daqui também é x, tá? Você vai lembrar que você girou assim. Essa outra dimensão é o eixo y. Então, veja, seu balão tem essas duas dimensões aqui, x, essa outra y, e o volume é 4/3 de π, x2y. É bem simples você perceber que se fosse uma esfera, seria 4/3 π, x3, né? Então, no caso, é como se o raio aqui medido nessa dimensão fosse simplesmente o y. Ok, e o que acontece? Bom, esse balão tem um volume de gás dentro dele, e claro que ele subindo ou descendo, a pressão aumenta ou diminui, enfim, esse volume ele tende a ter variações, certo? Então, a gente sabe que isso tem que ser controlado, o pessoal vai colocar mais calor ou menos e tal, mas a gente quer estimar o erro do volume sabendo o erro das medidas. Ou seja, nós sabemos, vamos dizer que a gente saiba, a gente tem sensores para detectar o quanto que o x aumenta, o tanto que o y aumenta, em relação àquilo que a gente está chamando de medidas ideais. Então, o meu x0 e y0 são as medidas ideais para o balão ficar paradinho ali. Mas, como, sei lá, por exemplo, o balão subiu um pouco e a pressão diminuiu, vamos supor que essas dimensões aumentaram um pouco. E aí a gente tem medidas reais x e y, onde x é ligeiramente maior que x0 e y é ligeiramente maior do que y0. A gente conseguiu medir, mais ou menos, e a gente sabe o seguinte: o erro máximo em x é 2% e o erro máximo em y é 3%. Então, é claro, o x e o y eles ficam ali meio que, né, o balão não é uma coisa estática, mas no máximo 2% em x e 3% em y. A minha pergunta inicial é: qual é o erro máximo no volume do balão? Isso é uma coisa que muitas pessoas conseguem responder. Quer dizer, você de fato tem aqui a expressão para o volume, tem os erros. Eu vou fazer aqui rapidamente. O meu ΔV simplesmente é o volume. As pessoas chamam volume final e volume inicial, certo? Mas eu vou chamar volume real menos volume ideal. Porque eu já sei que o volume real é maior que, bom, as dimensões cresceram. Então, é bem simples você colocar o volume real, é só usar a expressão, e o volume ideal também. Agora, o que eu quero usar aqui é que, bom, isso daqui não pode ultrapassar o erro máximo, certo? Em x e em y. Então, aqui faltou um zero, perdão. Claro. Então, eu vou colocar o 4/3 de π em evidência. E eu quero dizer que esse x aqui, ele nunca ultrapassa o valor do x0 mais 2%. Então, eu vou colocar aqui 1,02 de x0 ao quadrado, ou seja, 2% a mais do x0 como valor máximo para x. E, além disso, para y, 1,03 de y0 como valor máximo para esse y. Por isso, a desigualdade vai ficar menor ou igual, certo? E o resto eu repito, porque, bom, a minha medida ideal, eu vou colocar simplesmente o x0 e y0 assim. Ok? Então, eu estou usando a minha estimativa de erro. E depois disso, é só eu fazer essa conta. Veja que o x0 e y0, o x0 ao quadrado e y0 eu já posso colocar em evidência. E eu posso fazer essa conta aqui de maneira simples. Eu vou colocar assim. Isso daqui nada mais é do que 1,02 ao quadrado vezes 1,03 menos 1. Tá? E aqui é que está a sua estimativa. Eu já vou colocar logo aqui igual. Eu vou chamar esse volume aqui de V0, que seria o volume ideal. E essa conta aqui é simples de fazer. Isso aqui vai dar 1,071612. Eu já vou escrever aqui. Tirando 1, isso vai dar 7,1612%. Então, você tem um erro no seu volume,
ou seja, o volume real menos o volume ideal, ele é simplesmente o volume ideal mais 7,1612% do volume ideal. É o tanto que você vai ganhar no máximo, tá? No máximo. 7,1612%. Tudo bem? Se a gente for fazer o gráfico da função v de xy, é simples, eu já fiz aqui mais ou menos um esboço. O gráfico do volume com respeito a xy. É claro, você já sabe, a função volume tem duas variáveis, então eu fiz o meu domínio aqui embaixo, no plano, e o gráfico seria para cada dimensão, para cada valor de x e y, você tem um valor de volume. Certo? E aqui a gente vai ter uma superfície. É importante ressaltar que essa superfície não tem nada a ver com o balão em si. As pessoas dizem, ah, não, mas o gráfico é um balão. Não, o gráfico é o gráfico do volume, é o gráfico de uma função. Tá? E o que a gente tem aqui, horas? A gente tem aqueles valores das medidas que eu considerei medidas ideais. Aqui a gente tem o volume ideal. A gente tem medidas que eu considerei as medidas reais. E como eu falei, elas são, nesse caso, no meu exemplo, um pouquinho maiores. Aqui a gente tem o volume real. E o que foi que a gente calculou agora? A gente calculou simplesmente, se a gente conseguir passar aqui uma perpendicular, a gente calculou esse erro. Esse erro aqui é o que eu chamei de ΔV. Ou seja, a medida real tirando a medida ideal. Tudo bem? O erro. Mas, bom, existe uma outra forma para aproximar esse erro. Veja você. Eu sempre posso, para funções que são bem comportadas, e nesse caso uma função boa vai ser chamada função diferenciável. É claro que meu volume ali é diferenciável, porque ele é simplesmente uma combinação de potências de x e y. Quando uma função é diferenciável, ela tem uma coisa chamada plano tangente. Então, eu vou desenhar aqui o plano tangente da função, rapidamente. A gente tem que pensar que aqui pelo ponto das medidas ideais vai passar um plano que é tangente à superfície. E mais do que isso, daí é que fica bom, veja. Você vai ainda imaginar que por esse plano tangente a gente conseguiria estimar o valor real do volume. Então, em cima do plano tangente aqui, se eu fosse somente caminhando pelo plano, eu poderia colocar o valor que bate aqui no plano das medidas reais. E o que eu quero dizer para você é, em geral, a gente consegue estimar o erro do volume aproximando isso pelo plano tangente, sem ter que fazer pela função. Fala, professor, mas para que fazer isso se você já fez pela função? Veja, essa função é muito simples, né? Eu estou dando um exemplo com uma função simples. Mas a função pode ser muito complicada de se fazer. Às vezes você nem consegue trabalhar muito bem com a expressão, com as coisas. Quando você faz uma aproximação por um plano tangente, a gente chama isso de aproximação linear ou aproximação por diferencial, é sempre fácil. Então, uma coisa que eu quero te relembrar então aqui é, bom, primeiro a equação do plano tangente, mas o que eu quero te dizer é, o que a gente vai calcular agora é um erro aproximado pelo plano tangente. E você fala, professor, mas não vai ficar faltando aqui um pouquinho? Ou seja, o erro que você vai calcular para o erro real não vai ficar um pouquinho diferente? Eu vou te dizer, vai ficar um pouquinho diferente, mas é tão pouquinho, eu vou te dizer que a aproximação por diferencial é muito boa nesse caso. E, de fato, quanto menor for o erro entre as medidas, melhor é a aproximação pela diferencial. Esse erro entre as duas aproximações, nós chamamos de eta. Ok? De eta. E a gente, bom, talvez você já tenha estudado um pouco sobre a teoria dessa parte, e você sabe que quando a função é diferenciável, esse erro eta, ele é um infinitésimo em relação à distância aqui entre as medidas. Ele é muito pequeno mesmo, tá bom? Então, vamos lembrar aqui a equação do plano tangente. Eu vou chamar o plano de z, e é claro que um plano tangente é uma função linear das variáveis x e y, e nesse caso ele depende totalmente da função v. Porque, claro, o plano é tangente ao gráfico da função v. Então, inicialmente ele tem o ponto que é o v de x0, y0, ponto de partida, certo? Mais o vértice x de x0, y0 vezes x menos x0, mais o vértice y calculado em x0, y0 e y menos y0.
Basicamente, é isso aqui, tá bom? Você fala, professor, talvez se o plano contivesse a origem, se esse ponto aqui fosse a origem, isso daqui some e tal. É verdade, mas você sempre tem que lembrar que isso daqui é o vetor desse ponto aqui que traslada o plano para cá, tá? E, bom, lembrar que essas derivadas parciais aqui, elas são calculadas no ponto de tangência. E depois, x0 menos x menos x0 e y menos y0 nas derivadas correspondentes. Isso é a equação do plano tangente. E, bom, falei para vocês, horas, se eu posso calcular isso pelo plano tangente, claro que eu tenho aqui um erro que eu vou estimar pelo plano. Então, o meu novo erro agora, ele simplesmente, o meu erro pelas diferenciais, ele vai ser escrito de que maneira? O plano tangente menos a função no ponto. O meu novo erro agora, a minha aproximação pelo menos, ele vai ser exatamente a parte no plano tangente, que é o z, o meu novo erro, tá? Uma aproximação. Ele vai ser o z menos o v de x0 e y0. Você fala, professor, mas por que é uma aproximação? Porque tem essa partezinha que a gente vai ignorar. Então, de fato, pessoal, quando a gente quiser escrever o erro pela diferencial, a gente escreve o plano menos esse ponto. A gente sabe que, na realidade, vai faltar ainda um pouquinho, tá? Eu quero só te mostrar que esse pouquinho realmente é muito pouco. É muito pouco. Então, eu vou fazer essa conta. De cara, eu quero te mostrar que quando eu tirar o v de x0 e y0, eu estou tirando essa parte aqui, que já consta na minha equação do plano tangente. Então, o meu erro por diferenciais, pela diferencial, meu erro vai ser o seguinte, o vx de x0 e y0, que multiplica x menos x0, mais o vy calculado em x0 e y0, que multiplica y menos y0. Tudo bem? Pelas diferenciais, é uma aproximação do meu ΔV. Tá? Eu não estou escrevendo ΔV aqui por causa disso. É uma aproximação. De fato, algumas pessoas escrevem ΔV aproximadamente igual a isso. Tá bom? Então, seu ΔV é aproximadamente igual a quanto? Ora, se você tem que calcular a derivada parcial em x, ali no caso daquela função é muito simples, derivar em x, porque só aparece um x ao quadrado. Então, eu vou colocar 2 vezes 4/3 de π x0 e y0. Lembrando que tinha um x ao quadrado, eu só derivei e deu 2x. E aqui vai ficar x menos x0, tá? Eu já vou também colocar uma estimativa aqui. Esse x menos x0 não pode ultrapassar 2% de x0. Então, eu vou colocar aqui, no lugar disso, 2% de x0. E já coloquei o menor ou igual. E aqui mais... Quando eu derivar em relação a y, eu vou ter 4/3 de π. Ela é x ao quadrado y. Então, aqui vai ficar x0 ao quadrado, o y vai sumir. Tá bom? E essa parte aqui desse erro também não pode passar 3% de y0. Então, veja se está tudo claro o que eu fiz. Eu calculei a derivada parcial, estimei aqui a diferença entre as medidas, entre a real e a ideal. E aqui, idem, estimei a diferença e calculei a derivada. Coloquei na minha estimativa. Agora eu vou colocar em evidência tudo que eu puder. E o que eu posso colocar em evidência nesse caso? Horas. Eu posso colocar em evidência x0 ao quadrado y, 4/3 de π. x0 ao quadrado y, 4/3 de π. Então, 4/3 de π x0 ao quadrado y0. E o que não ficou em evidência agora, vou colocar para cá, que vai ser de fato o nosso erro. Então, eu tenho 2 vezes 2%, somados com 1 vez 3%. Olha que coisa interessante na sua diferencial. O erro em x aparece multiplicado por 2. Devido a quê? Ao x estar ao quadrado na sua expressão da sua função. Então, é claro que o erro em x tem um peso maior quando você aproxima, porque ele está ao quadrado, né? E o erro em y, aqui não aparece, mas teria peso 1, certo? E quando você faz essa conta é bem simples, né? Aqui dá 4 mais 3, 7. Então, isso daqui simplesmente é o seu volume ideal multiplicado por 7%. Veja, a parte real deu 7,1612%.
Quando a gente fez uma aproximação por diferencial, deu 7%. Então, a diferença entre os dois erros, de fato, é irrisória. Quer dizer, se a sua precisão for uma porcentagem inteira, não entra nem na sua precisão, porque é 0,1612. Então, o que eu quero colocar aqui para a gente finalizar esse vídeo? Essa parte aqui, que é a diferença entre as aproximações, a diferença entre os erros, no nosso exemplo, ela é igual a 0,1612%. Irrisória. O que mostra que a aproximação por diferencial é muito boa nesse caso. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado tudo claro, espero que você possa estudar bastante sobre as funções diferenciáveis, plano tangente, aproximações. Faça bastantes exemplos para você ficar craque. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.